Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual, um programa feito em Libras. Participe. Comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Uma plataforma digital que monitora os casos de homicídio em todo o mundo mostra que o Brasil teve mais de 50 mil vítimas no ano de 2012. É uma ferramenta valiosa para a polícia de cada país ou cidade e também para a elaboração de políticas públicas. Márcia perdeu o filho há 13 anos. Henri Silva Gomes de Siqueira tinha 16 quando foi executado por PMs no Morro Nossa Senhora da Guia, zona norte do Rio de Janeiro. Colocaram meu filho ali como traficante, troca de tiro, 6 ou 7 elementos. Então eu sabia que aquilo ali não tinha verdade. Eu tive que voltar a estudar, com a pressão alta, para poder conhecer os trâmites da justiça. Todos nós temos esse direito de ir e vir. Se era um par de chave que ele trazia na mão. Eu perguntei ao promotor uma vez qual era o calibre daquela chave, porque eu não conhecia aquela arma. Os policiais Marcos Alves da Silva e Paulo Roberto Pachuini foram condenados em 2008. Hoje, Márcia luta por justiça ao lado de outras mães que perderam os filhos em assassinatos. O homicídio é a principal causa de morte de jovens entre 15 a 29 anos. Eles representam mais da metade das pessoas assassinadas no país. O levantamento do Observatório de Homicídios do Instituto Igarapé mostra também que o Brasil é o país com o maior número de pessoas assassinadas no mundo. As informações podem ser visualizadas nesta plataforma online. É possível descobrir que, em 2012, mais de 56 mil pessoas foram mortas no Brasil e que aproximadamente 92% das vítimas eram homens. A página traça um panorama da violência não só daqui. Há dados de mais de 200 países. Quanto mais violentos são os locais, mais vermelho no mapa. E se no mundo há 450 mil homicídios todos os anos, é nos países da América Latina e Caribe que estão os índices mais altos. E entre as 50 cidades com as maiores taxas de homicídio no mundo, 22 estão localizadas no Brasil. A primeira é a Ananindeua, no Pará, com 608 assassinatos no ano. O Rio de Janeiro aparece na 71ª colocação e São Paulo na 88ª. Ao redor do mundo, 79% das vítimas são homens. Na América Latina e no Caribe, esse número sobe para 85% e no Brasil chega a 93%. E a maior parte deles, no caso, ao redor do mundo, mas no Brasil é mais gritante ainda, são jovens entre 15 e 29 anos. Então, isso indica realmente onde nossas medidas de proteção devem focar. Você já pensou em alimentar ou até mesmo tocar em tubarões? É um programa que encanta os turistas no oceanário do Projeto Tamar. Sede do Projeto Tamar em Aracaju, desde que foi inaugurado em 2012, o oceanário fica localizado na Orla de Atalaia e recebe sergipanos e turistas. São pelo menos 120 mil visitantes por ano. Aqui é possível conhecer o projeto mais de perto e a importância do trabalho realizado ao longo de 35 anos. A pessoa chega no oceanário, ela tem um acesso aos animais que ela está ajudando a proteger na natureza. Então é como se ela fosse conhecer o oceano e os animais que tem no oceano. Então ela vai conhecer aqui as tartarugas marinhas, que é a principal causa do Projeto Tamar, tubarão, lixa, mero, raia, moreias. A gente tem 2 espécies de moreias, tem várias espécies de outros peixes. Por uma taxa simbólica que ajuda a manter o trabalho de preservação das tartarugas marinhas e do meio ambiente, o visitante tem acesso a aquários gigantes com mais de 70 espécies marinhas diferentes, além de 2 espécies de tartarugas expostas. Recentemente a gente, na verdade, comemorou 20 milhões de filhotes nos 35 anos do Projeto Tamar que já foram liberados para a natureza. A alimentação dos tubarões é uma atração à parte. Além de poder observar, com um pouquinho de coragem, é possível
possível também tocar no animal e ajudar na alimentação. Tudo, claro, acompanhado por monitores. São quase bem treinados, né? Então tinha a treinadora também, né? A monitora, então foi super tranquilo. Eles são ásperos, mas são super dóceis. Os tubarão deixam ele quieto lá, que eu acho que é melhor para todos, né? Eu conto para todo mundo, viajo por aí, tô sempre contando aí pelo mundo. Poxa, no Brasil a gente tem um projeto tão lindo, tão incrível, tão bem sucedido, né? Eu soube que tem mais de 1 milhão de tartarugas já no mar. Nossa, é lindo isso. Prato, colher, garfo, faca. E agora vamos falar de esporte. Disputar uma competição pode servir, ou melhor, ser como servir as Forças Armadas. Afinal, quem sai do país para participar de um campeonato está também defendendo a nossa bandeira, não é, Cláudia? Pois é, Davi, mas há alguns anos isso deixou de ser apenas uma metáfora. Centenas de atletas contam com o apoio do Exército, da Aeronáutica e da Marinha para se desenvolver e trazer de volta grandes resultados. Hoje vamos conhecer um pouco melhor essa relação entre alguns dos principais nomes do esporte do Brasil e a Marinha. Dezembro de 2014, Teatro Municipal do Rio, Prêmio Brasil Olímpico. Martine Grael e Kaena Kunze são anunciadas as melhores atletas do ano no país. Não exatamente uma surpresa, mas e essas roupas? As velejadoras, campeãs mundiais na classe 49er FX, são atletas da Marinha. O plantel da Marinha do Brasil é de dar inveja a muito clube. Nomes como Sara Menezes e Mayra Guiar, medalhistas olímpicas no judô, e Aline Silva, prata no Mundial de Luta Olímpica no ano passado. O apoio não vem de hoje. Começou a se intensificar às vésperas dos Jogos Mundiais Militares do Rio em 2011, quando vários atletas de ponta foram convocados pelas Forças Armadas a defender o país. Mas até pelas condições do esporte olímpico no Brasil, era praticamente impossível dizer não. O boxeador paraense Rafael Lima foi um dos que toparam. Em 2010, já com uma medalha de bronze no PAN do Rio no currículo, ele se integrou à Marinha. Logo de cara, foi campeão mundial militar. No ano passado, voltou com vice. Aos 31 anos, já pode ser considerado um veterano, mas vive uma das melhores fases da carreira graças ao gás que recebeu na preparação. O apoio que a gente recebe aqui é total. A gente tem o local para treinamento, tem alimentação, tem hospedagem, tem fisioterapia, tem psicólogo, tem nutricionista. Então, eu acredito que muitos centros de treinamento espalhados pelo Brasil não dão as condições que a Marinha nos proporciona aqui. Rafael voltou a fazer parte da seleção brasileira de boxe e tem como meta as duas principais competições do calendário do esporte olímpico, o PAN desse ano em Toronto e a Olimpíada do Rio no ano que vem. Ele passou os últimos anos treinando com militares e participando de campeonatos desse tipo. Mas não se engane, isso está longe de ser um problema. Pelo contrário, Rafael considera que a convocação para a seleção só foi possível pelo que conquistou dentro do meio. Fez diferença porque a Marinha contratou os melhores atletas que o Brasil tem. Então a gente está treinando no meio dos melhores. Então não tem como a gente não melhorar. Não é só nos esportes individuais que os atletas procuram o apoio das Forças Armadas. Nesse grupo, são 26 meninas ao todo que treinam e representam a Marinha em competições militares no futebol feminino, mas que também participam de campeonatos entre equipes civis e vêm se saindo muito bem. Como não há um calendário fixo de competições militares no futebol feminino, a equipe é obrigada a fazer parcerias para se manter com o ritmo de jogo. A última foi com o Botafogo do Rio. Elas conquistaram o título carioca de 2014 e terminaram o Campeonato Brasileiro do ano passado em 4º lugar. Tanto as jogadoras quanto a comissão técnica passaram por um processo seletivo para fazerem parte do time. Assim que o edital para o preenchimento das vagas foi lançado, todo mundo viu aquela como uma oportunidade única. Eu acredito que nós da Marinha, perante o futebol feminino do país, nós temos uma condição de treino muito boa
devido à falta de investimento que os outros clubes têm. Então nós da Marinha acreditamos que esse investimento que a Marinha faz, ela realmente nos coloca à frente de algumas equipes. A atacante Larissa, de 27 anos, encontrou na Marinha o porto seguro que precisava. Em se tratando de futebol feminino no Brasil, era como se fosse um gol que ela não podia perder de jeito nenhum. A Marinha tem uma estrutura muito boa, campo, academia e financeiro também, que a gente recebe um bom dinheiro, que muitos clubes aí não têm essa renda salarial. Todo atleta que se integra à Marinha recebe a patente de terceiro sargento e o chamado soldo militar, pouco abaixo dos R$3.000, o equivalente a quase 4 salários mínimos. Pode parecer pouco para um atleta, mas é o suficiente para bancar os sonhos de vários deles. No caso das meninas, ser campeã pela seleção. Como não há futebol feminino nas outras forças armadas, o time da Marinha é quem vai representar o Brasil nos Jogos Mundiais Militares desse ano, em Munjeong, na Coreia do Sul. Qual atleta que não gostaria de defender a seleção brasileira, por mais que seja militar? Mas a seleção olímpica também não está tão distante. Até pelas competições que a gente disputa, elas se entregam bastante e eu acho que o Vadão, que é o atual treinador da seleção brasileira, tem olhado com carinho para elas também. No total, a Marinha apoia 222 atletas de 20 modalidades em todo o Brasil, sendo 120 mulheres e 102 homens. Depois do futebol, os esportes com mais atletas são o taekwondo, a vela, o boxe e o judô. Cada um desses atletas assinou um contrato de 8 anos de duração. Ou seja, mesmo que num futuro ainda um pouco distante, essa história vai ter um fim. Então, é desfrutar o máximo possível dessa época de ouro. Já está sendo aproveitada e o que a gente vem ganhando aqui, a gente tem que procurar investir e planejar um futuro melhor para a gente. E a gente vem fazendo isso. Visual está terminando. Um bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.